Olá, olá, boa noite a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a mais essa aula da nossa apostila de toalhas de lavabo, especial para o Dia das Mães, tá? Lembrando que eu estou acompanhando a aula em tempo real e vou estar respondendo todas as dúvidas de vocês, ajudando no que vocês precisarem aí. Vou estar acompanhando em tempo real, tá? Então é só deixar sua dúvida aí por mensagem que eu vou estar respondendo também por mensagem, tá? Essa aula aqui faz parte da apostila, né, como eu falei para vocês, e para quem quer ter acesso ao material de apoio, que é o risco, guia de cores, a foto colorida, tem que adquirir a apostila, tá bom? Eu vou enviar essa apostila no e-mail de vocês. A playlist das aulas fica como bônus aqui, salva aqui no YouTube para vocês, tá bom? Essa apostila é especial de toalha de lavabo, feito com muito carinho para vocês, para essa data tão especial que é o Dia das Mães. Uma aula super fácil de fazer, muito gostosa. A intenção da apostila é para você fazer, presentear aquelas pessoas, né, que você ama, porque toalha de lavabo é um item que, além de ter uma excelente venda, é uma excelente opção para presente, né? E para você fazer aí para sua mãe e para vender também, tá? Então, bora lá para mais essa aula? Estou usando aqui toalha aveludada da Dahler e vamos pintar rosas. Ó, aqui, gente, vai sobrar bem pouco espaço para sombrear, estão vendo? Ó, bem pouquinho. Vamos fazer umas rosas bem bacana aqui, feito no passo a passo. Para quem ainda tem dúvida de como pintar rosa, vai conseguir pintar com essa aula, tá? Ó, então, esse espacinho que tem aqui, ó, para o fundo, eu vou usar 3 cores, tá bom? Rosa chá, que é quase da cor da toalha, o sépia e o branco metálico. O branco metálico vocês já podem pegar junto com o sépia, tá bom? Podem fazer uma misturinha entre o branco metálico e o sépia, que a gente vai usar essas duas cores juntas. Pincel, aqui para fazer esse fundo. Vou usar o pincel número 8, da série 554, da Condor. Lá no meu pratinho, gente, eu tenho um pouquinho do Aquarela Silk. Então, eu venho ó, com um pouquinho do Rosa Chá. Vou passar aqui, ó, já fazendo o contorno do meu elemento. Estão vendo? Ó? Eu tô trabalhando com a tinta bem diluída, porque eu quero que ela penetre, ó, bem no tecido, tá? Ó, então, eu venho fazendo esse efeito aqui, ó. Vou trabalhar até aqui, ó, na costura, tá? Da minha toalha. Então, venho esparramando. Aqui, onde tem espaço, eu posso vir, ó, com o pincel Pituá. Eu vou usar aqui esse mais macio, da série 423 da Condor, tá? Mas, vocês podem usar aí qualquer pincel Pituá. Ó, pra ficar mais fácil, eu já venho aqui, ó, e vou preenchendo, estão vendo? Os espaços aqui, ó, com esse pincel Pituá. E o contorno aí do meu trabalho, eu venho fazendo com esse de clavo amarelo. Sempre pegando a tinta com um pouquinho do Aquarela Silk, que vai me ajudar aqui, ó. Ó, preenchi todos os espaços, estão vendo? Esse fundo aqui é bem facinho fazer. Volto aqui com o pincel e contorno. Olha que fácil. Observo os espaços, ó, pequenos. E venho preenchendo, fazendo esse contorno. Como eu posiciono meu pincel no tecido? Tinta de um lado só do pincel, estão vendo? O lado que tá a tinta, gente, vai em cima do risco. Por quê? Aí, dessa forma, eu já consigo, ó, criar um contorno bem definido. O que é o contorno? É isso aqui, ó. Levar a tinta aqui na parte de fora do meu trabalho, levar a tinta, ó, em cima do desenho. Criar essa divisão, tá? Dentro do desenho, fora do desenho. Eu venho aqui, ó, contornando agora a parte de fora. Deixa eu ajeitar aqui. Volto aqui que tá faltando um pouquinho de tinta e completo. Ó, aqui também. Ajeito aqui, ó, com cuidado, porque eu não quero passar, ó, aqui nessa beiradinha, tá bom? Tem esse cuidado. Venho aqui dentro dessa parte, entre as folhas, né? E aqui também eu posso passar, ó, um pouquinho. Ó, fiz a primeira mão, a primeira parte, né? Agora eu venho com um pouquinho do sépia e do branco metálico e vou passar, ó, um pouquinho só em alguns lugares. Mais um pouquinho do sépia, ó. Só nos cantinhos. Observem, ó, que agora eu trago a tinta com o cantinho do pincel. Bem pouquinha tinta, ó. Pouquíssima tinta. Eu vou com o pincel de ladinho.
Assim como vocês estão vendo, ó, a tinta só aqui, e é essa tinta, ó, que eu vou criando essa profundidade no meu desenho. Como aqui já tenho essa primeira base, então fica fácil trabalhar. Nesses entre meio aqui, ó, como aqui, eu só passo a tinta, tá? Não é necessário, ó, espalhar. E aqui nos cantinhos, em todos os cantinhos, eu vou pegando, ó, a tinta bem no cantinho e dou uma espalhadinha, ó. Fica bem fácil fazer esse trabalho, porque já tem uma base, né, ó. Então fica fácil espalhar, ó. Quem não conseguir fazer com esse pincel, notem que eu não mudei o meu pincel, mas quem não conseguir fazer com esse pode usar um pincel menor, tá? Eu tô usando o número 8, mas pode usar o número 4, o número 6, tá? Dá pra fazer também, quem quiser, com os pincéis de cabo vermelho, tá? Os da série 421. Vou repetindo, gente, ó, esse processo em todos os cantinhos. É mais para dar uma profundidade mesmo no meu desenho. Uma opção, ó, vou dar uma segunda opção de sombra para esse trabalho. Uma segunda opção é não fazer esse fundo, tá? Vocês podem só pegar um stencil, misturar um pouquinho do branco metálico com o sépia e fazer um barradinho por baixo. Quando a gente mistura o sépia com branco metálico, fica uma cor bem bonita. Eu gosto bastante de usar essa mistura em alguns lugares, principalmente quando eu vou bater o stencil lá por trás de alguma coisa, tá? Fica um ouro envelhecido, uma cor meia dourada, né? Bem envelhecido. Eu gosto bastante de trabalhar com essa mistura. Ó, venho aqui, espalho bem como eu fiz em todos os cantinhos, venho com um pouquinho mais aqui, ó. Mais um cantinho aqui. Sujeirinha de tinta no cantinho do pincel. E aqui, ó. Aqui, ó. No cantinho da pétala aqui da rosa. Passo um pouquinho também. E aqui, ó. Venho com a sujeirinha, bem pouquinha tinta no pincel. E finalizo aqui, ó. Volto, ó, só espalhando um pouquinho mais essa parte. E pronto, ó, tá feito a parte aqui do fundo. A gente já começa nas folhas. Vamos fazer umas folhas bem bacanas aqui para essas rosas. Eu tenho certeza que vocês vão gostar da cor, da combinação de cores para essas rosas. E a gente precisa, gente, combinar também com as cores das folhas. Porque as cores das folhas aqui, elas não podem aparecer mais do que as rosas, tá? Porque o elemento principal é as rosas. As folhas são importantes, tem que ficar bem feita, bem caprichada, mas o elemento principal aqui no trabalho é a rosa. Então, eu venho aqui com um pouquinho do verde pântano, um pouquinho do verde oliva. Tô usando aqui, gente, o pincel número 8 da Castelo C523, tá? Mas pode ser qualquer pincel aí da sua preferência. Passei até aqui, venho com um pouquinho do verde grama. Lembrando que o material de apoio, para vocês terem acesso ao material de apoio, gente, tem que adquirir a apostila, tá bom? Interessados em adquirir essa apostila, só me chamar no link de contato que tem aqui abaixo na descrição do vídeo, tá bom? Ó, já venho aqui com um pouquinho do verde pistache, finalizo até aqui embaixo. Dou umas pinceladinhas aqui, ó, puxo pra gastar o restinho de tinta, ó, que fica no meu pincel. Faço o encontro bem certinho, limpo o pincel, vem com mais um pouquinho. Verde oliva e verde pântano, verde grama, completando aqui, ó. Faço a junção, ó, verde pistache, sem lavar o pincel, tá? Vou pegando uma cor e outra, ó. Não preciso lavar, não, tá? Ajeito aqui, faço o encontro e dou umas pinceladinhas só pra gastar a tinta do meu pincel do lado mais escuro, tá? Ó. Tinta, ó, uma coisa aqui bem importante que eu preciso falar pra vocês. Sempre, ó, na hora de fazer essa folha, atenção pro lado que tá a tinta no pincel. Então, isso é muito importante, tá, gente? Lado que tá a tinta no pincel vai no tecido, ó.
por mais que ela pareça estar voltada para cima, ó, eu vou depositando a minha tinta no tecido. Ó, venho puxando, espalhando bem, venho com um pouquinho mais para criar, ó, essa divisão aqui no centro da folha. É importante também tampar sempre bem a trama do tecido. Mudei a cor, já tô com verde grama e venho puxando aqui, ó, pra fazer a junção. Ó, passando a tinta de forma certa, olha como que fica fácil a junção. Venho aqui e preencho, ó. Espalho. Verde pistache. Aqui, ó, eu posso fazer 3, 4 folhas, para só depois vir passando, vir iluminando, vir fazendo a parte mais clara, vir dando volume nessas folhas, tá? Ó? Então, faço a junção aqui entre o verde grama e o verde pistache. O que sobra, eu jogo um pouquinho aqui, ó. Vem com mais uma sujeirinha de tinta, ajeito bem e pronto. Mais um pouquinho do verde pistache para mim, então, ó, ressaltada aqui, ó. E aqui também, ó. E pronto. Ó, já posso vir aqui na outra folha. Novamente, verde pântano e um pouquinho do verde oliva. Quem quiser também pode usar o verde pântano puro, também um tom bem bonito na folha, tá? Aqui eu tô pegando os dois juntos, não precisa fazer mistura, pega os dois juntos no pincel. Mais um pouquinho e venho aqui, ó, do verde pântano. Verde pistache. Sempre, ó, eu sempre pego a tinta já do jeito certo de vir no tecido, como eu acabei de explicar ali nas outras folhas para vocês, tá? É bem importante isso, facilita, tá? Fica mais bacana, mais fácil de trabalhar, tá? São cuidados que facilita o meu trabalho. Ó, posso fazer aqui, ó, são poucas folhas, são só 7, então eu posso fazer todas aqui de uma vez só. Vem para essa daqui, ó. Eu tô trabalhando com esse pincel número 8, gente, mas vocês podem pegar aí o pincel da preferência de vocês. Começo aqui com verde pântano, aqui eu tô usando verde pântano já puro, ó. Nas folhas também a gente pode brincar com os tons, tá? Deixar umas mais claras, outras mais escuras. Isso também fica bem legal quando a gente faz arranjo floral, tá? Ó, e vem finalizando aqui, ó. Vou ajeitando a tinta, esparramando ela aqui na minha folha, ó. Sujeirinha, ó, quase derrubei o pincel. Sujeirinha de tinta que sobra no pincel, dou uma jogadinha aqui, ó. Já venho pra próxima. Verde pântano, com um pouquinho, bem pouquinho verde oliva. Eu peguei, venho com mais um pouquinho e jogo aqui, ó. Verde grama. Ó, uma coisa que facilita, ó, eu acho que fica mais fácil de trabalhar, eu sempre umedeço o meu pincel na aquarela silk, tá? Mas isso aqui não é regra, não, tá? Eu gosto de fazer assim. Acho que a tinta penetra mais rápido, mais fácil no tecido. Acho que facilita na hora de fazer a junção, ó. Eu não tenho muita dificuldade, estão vendo, ó? Olha aqui, ó, a mistura, ó, tá? Mas é opcional, tá? Cada um acaba, né, com o tempo, desenvolvendo a forma que fica mais fácil, que facilita o jeito da pessoa pintar, tá? Então eu gosto, ó. Sempre quando eu vou pegar tinta, eu pego, já coloco lá no meu pratinho umas gotinhas do Aquarela Silk, gosto de trabalhar junto, tá? Trago até aqui, ó, essa mistura, esse tom mais escuro. Vem com um pouquinho do verde grama, ó. E vou virando aqui, ó. Na hora de fazer aqui, gente, ó, a pontinha da... Deixa eu tirar essa bolinha. Na hora de fazer aqui a pontinha da folha, eu deixo o pincel de ladinho para ficar fino, ó. E já venho puxando, ó, o restinho de tinta aqui pro outro lado. Volto para fazer a junção, venho com um pouquinho mais do verde grama. Volto aqui, ó, fazendo a junção. Vou e volto. Deixa eu limpar aqui um pouquinho o meu pincel e vou fazendo a junção aqui, ó. Essa daqui eu já vou deixar um pouquinho mais clara, tá? Um pouquinho do verde pistache, ó. Olha só a facilidade, ó, que é para fazer a junção, quer ver, ó? Venho puxando o verde pistache, vou encontrar, ó, com verde grama. Ó, só passo o pincel assim poucas vezes e pronto, ó. Venho aqui contornando a pétala da rosa. Ó, espacinho bem pouquinho aqui, tinta de um lado só do meu pincel, completo aqui, ó, em cima da pétala da rosa, ó.
Volto aqui com um pouquinho mais, só para gastar a tinta. E aqui vou dar uma pincelada, ó, de verde pistache, bem aqui, ó. E aqui também. E pronto. Deixa eu só jogar um pouquinho de tinta aqui que ficou faltando. Vou mudar o meu pincel, vou pegar aqui o pincel número 6 da série 421 da Condor. Venho agora com um pouquinho do verde glacial. E venho novamente com tinta de um lado só do meu pincel. Eu posso pegar esse verde glacial com sujeirinha, bem pouquinho. Verde pistache. Passo aqui, ó, e vou fazendo a junção, ó. Vou e volto várias vezes até unir esses tons. Só troquei o meu pincel, peguei um número 6, só que velhinho, porque eu preciso que o pelinho dele, ó, me ajude aqui na hora de fazer essa junção, tá? Pra não ficar, ó, esfregando muita tinta. Ó, sujeirinha que sobra de tinta no meu pincel, dou um espacinho, venho novamente e vou trabalhar a mesma coisa, ó. Aqui mais um pouquinho, já posso aqui, ó, pegar um pouquinho mais do verde pistache nessa misturinha e vou trabalhando. Aqui, ó, desse outro lado, eu não pego tinta, tá? Só venho com a sujeirinha de tinta no pincel e vou trabalhando, ó. Vem com um pouquinho mais do verde pistache e aqui eu vou criar uma dobrinha. Limpo um lado do meu pincel, mais um pouquinho de tinta, ajeito aqui o final dessa dobrinha e aqui eu passo um pouquinho a tinta. Venho com mais um pouquinho do verde glacial, sujeirinha do branco junto, venho aqui, ó. Passo, dou um espacinho, venho com mais um pouquinho, vou lá para trás, ó, da pétala com cuidado. Aqui, ó, nesses dois detalhes finais, eu cuido, gente, porque é só sujeirinha mesmo de tinta. Venho com um pouquinho do verde pistache, aqui do lado mais escuro, e passo, ó, para criar uma claridade, né, também do lado mais escuro. Aqui no cantinho, por trás da pétala da rosa, vou criar uma dobrinha. Tinta de um lado só do meu pincel, do lado mais escuro, aqui, ó, puxo, ó, em cima aqui para sobrepor, em cima da parte aqui da outra folha. Venho com um pouquinho mais do verde glacial, aqui, ó, e vou puxando, ó, lá pra cima. Gente, eu adoro fazer essa folha. Ela combina com tudo e é muito bonita. Venho com um pouquinho do verde pistache, ó, do lado mais escuro. E aqui, ó, começo, gente, em cima da fita, tá, ó, pra facilitar. E venho, ó, com sujeirinha. Aqui eu tenho que forçar o pincel um pouquinho mais, porque só tem sujeira, bem pouquinho tinta mesmo no meu pincel. Então, eu preciso forçar um pouquinho o pincel pra tinta poder aparecer, tá? Pra eliminar essa tinta que tá no meu pincel. Venho com um pouquinho mais do verde pistache. Aqui eu vou fazer uns detalhezinhos, ó, na beiradinha da folha. Venho aqui com um pouquinho também, do lado mais escuro. Agora eu preciso fazer a nervurinha dessa folha. Com esse pincel mesmo, tinta bem na ponta do meu pincel, como vocês estão observando. Venho aqui, ó. Ó, olha a divisão bem certinha, né? Então, eu coloco o pincel 1 milímetro acima, ó. E puxo. Entre um espacinho aqui, ó. Estão vendo esse espacinho mais escuro? Esse lado aqui, eu puxo, se quiser, tá? Ó, a nervurinha, venho aqui do outro lado e puxo. Às vezes, gente, ó, deixa eu fazer o risquinho do meio, essa nervurinha. Às vezes, ó, eu nem puxo nervurinha para esse lado que já fica, né, com essa profundidade, tá? Às vezes eu puxo, ó, só pro lado mais escuro, tá bom? Então, puxa em algumas, ó, em outras não, tá? E pronto, olha só que folha linda. Eu falei que essa folha é muito bonita, né? Vocês vão ver, vão observar que combinação maravilhosa que vai dar com essa cor de rosa que a gente vai fazer. Então, eu pego um pouquinho mais do verde glacial com a sujeirinha do verde pistache. Nem preciso colocar o branco, tá? Coloquei só nenhuma. Ó, e eu coloco tão pouquinho branco que ele nem aparece. Eu coloquei nessa daqui. Ó, puxei, dou um espacinho mínimo. Venho jogando a tinta novamente e puxando sempre em direção à ponta da folha, mesmo quando ela tá escondida, como é esse caso aqui. Venho com um pouquinho do verde pistache, do lado mais escuro, vou puxar uns volumes, dá uma claridade aqui para dar volume, tá? E pronto. Verde pistache puro. Já venho aqui, ó, bem na beiradinha, fazendo esses detalhes. Eu posso aqui finalizar já, ó, essa
essa claridade das folhas, essa luminosidade. Aqui, ó. Trago essa daqui até aqui, vem com um pouquinho mais, ó. Esse primeiro aqui de baixo, gente, tem que ficar bem visível, tá? Ó, mais um, sempre puxando, dando uma leve volta, né, ó. E puxando em direção à ponta da folha. Vem com um pouquinho mais aqui do verde glacial, reforço esse aqui, ó, aqui também, e vou puxando, ó, lá em direção à ponta da folha. Sujeirinha, deixa eu tirar aqui o excesso, sujeirinha de tinta no meu pincel, da beirada, ó, pro meio, na parte pro meio, né, do lado mais escuro, dou umas pinceladas também. Vem com um pouquinho mais do verde glacial, já venho para essa daqui, ó, que tá lá por baixo, ó. Ela vai vir até aqui, um espacinho e puxo aqui também, ó. Sempre em direção à ponta da folha. Venho aqui, ó, e puxo. Mais uma pincelada, venho aqui e puxo, ó. Mais um pouquinho, venho aqui, ó, e puxo, ó. Mais um pouquinho e venho puxando, ó. Eu preciso, ó, ir gastando a tinta do meu pincel, tá vendo? Deixando esse espacinho aqui, ó, escuro entre uma e outra. Se precisar jogar um pouquinho mais de tinta, sempre vou jogando, sempre de pouquinho, para não exagerar. Aqui, ó, desse lado, entro com sujeirinha, um pouquinho só do verde pistache. Vou puxando, ó, para fazer um volume desse lado também. Uma pinceladinha mais do verde pistache. A tinta bem na ponta do pincel. Aqui, vou fazer mais uma dobrinha nessa folha. E afino a pontinha da folha. Preciso fazer as nervurinhas, tá? Mesma forma, ó, dou um espacinho, milímetro. Venho aqui desse lado, puxo. Se quiser puxar desse, tudo bem. Venho para essa daqui, vou fazer a mesma coisa. Puxo com cuidado, pouquíssima tinta no pincel. Puxo primeiro para o lado mais escuro, depois venho na parte onde já tem a claridade, o volume da folha. Venho aqui, ó, e puxo. Mais um pouquinho de tinta no meu pincel, tinta de um lado só do pincel. Venho bem na beiradinha da folha, dou umas pinceladinhas, tanto do lado mais escuro, como do lado mais claro, para sobrepor e dar volume, ó, na folha. Olha que bacana que fica esses detalhes que a gente faz com o pincel, com a tinta de um lado só do pincel. Volto aqui, reforço. Agora, venho com o pincel número 2, um pouquinho do verde oliva e do verde pântano, pouquíssima tinta no meu pincel. Olha só, gente, aqui, ó, no cantinho, eu vou sobrepor, ó, uma folha sobre a outra, ó, tá? Venho aqui, ó, nessa parte mais clara e vou fazer a sombra aqui dessa folha, que essa folha aqui faz em cima da outra, tá? E pronto. Aonde as pétalas pegam, ó, por cima da folha, eu venho aqui e faço, ó, a mesma coisa, estão vendo? Ó? Dou uma espalhadinha com cuidado e aqui também, ó. Venho com mais um pouquinho de tinta. Aqui também a pétala, ó, da rosa pega em cima da folha. Então, eu venho, ó, fazendo a sombra, tá? Esses detalhezinhos é o que deixa o trabalho da gente mais bacana. Ó, venho aqui, que também pega, tá vendo, ó? Venho até aqui, é pouquíssima tinta, tá, ó? E faço a sombra, ó, e espalho. Ó, aqui também. Então, eu venho com um pouquinho mais dessa mistura, pouquinha tinta no pincel e eu já pego com um pouquinho do Aquarela Silk e venho aqui, ó, fazendo a sombra. Passo bem pouquinha tinta, volto com o pincel quase limpo, ó, e dou uma espalhadinha. Ficou faltando aqui, ó, a nervurinha. Então, eu vou fazer com esse pincel mesmo. Já peguei um pouquinho do verde pistache, venho aqui, ó, e passo a nervurinha. Um pouquinho a mais, eu vou puxar, ó, pro lado, ó, mais escuro e já venho aqui fazendo o lado mais claro. Vou fazer já aqui, ó, folhinhas. Então, eu pego um pouquinho mais do verde oliva e do verde pântano. Venho aqui, ó, vou fazer 2 gotinhas aqui, ó. Meia lua, puxando a tinta, ó, para baixo. Venho por baixo, completo a meia lua, formando uma bolinha, né?
meia oval, ó, e puxo pra baixo. Aqui eu vou fazer mais uma, ó, pequena. Meia lua por cima, por baixo e puxo a tinta sempre pra baixo, tá? Aqui, gente, eu vou fazer um escorrendo, ó. Então, daqui, ó, do meio da folha eu venho puxando e aqui embaixo eu vou fazer meia lua, ó. Puxo a tinta até lá em cima até encontrar com a sujeirinha de tinta que sobra no pincel, eu puxo um pouquinho a tinta por cima, sempre puxando a tinta em direção à minha mão, sempre pra baixo, tá? Ó, venho aqui e faço uma gotinha bem pequenininha aqui do lado. E aqui, ó, vou fazer uma maior, ó. E aqui, ó, a meia lua por baixo, puxando a tinta sempre pra baixo. Aqui, eu preciso lavar meu pincel. Venho com um pouquinho do verde glacial. E aqui eu vou pegar esse verde glacial com um pouquinho do verde pistache, pra ele ficar um tom de verde bem clarinho. Porque são as cores mais claras, né, que eu usei para fazer a folha. Ó, tinta de um lado só do meu pincel, na parte de baixo dessa gotinha, eu jogo essa mistura mais clara, e aí eu vou puxar a tinta para cima, o contrário. Para cima aqui, gente, é dentro da gotinha, tá? Ó, aqui a mesma coisa. Aqui também, mesma coisa. Nessa pequenininha aqui, ó, faço a mesma coisa. Essa gotinha que tá escorrendo, também eu passo aqui na parte de baixo e vou puxando, ó, fazendo a junção. O espaço é pouquinho, trabalho com pincel bem pequeno e não posso deixar marcado, eu tenho que espalhar a tinta. Agora eu venho com o pincel zero. Venho com o pincel zero. Esse aqui é da Condor, deixa eu ver. Não tem a numeração dele, ó, mas ele, deixa eu mostrar aqui pra vocês, estão vendo? O filamento dele, os pelinhos é um pouquinho comprido. Mas pode ser, gente, qualquer pincel zero que vocês tiverem aí. Pego a tinta, tiro o excesso, venho aqui, ó. Vou passar primeiro nessa gotinha escorrendo. Ela é diferente, tá? O pontinho de luz. Então, pego um pouquinho de tinta. Aqui, ó, o ponto de brilho é puxadinho, não é pinguinho. Então, eu puxo, ó. Estão vendo? É puxadinho. Dou um pontinho bem pequeno, puxo um pouquinho e dou um pontinho aqui, ó. Por quê? Ela vem escorrendo daqui de cima, então fica molhadinho. Então, vai refletir luz. Aqui, mais um pontinho. Aqui embaixo, contra a luz. Mais um pouquinho. Aqui, ó, puxadinho. Aqui em cima, redondinho, pontinho de luz. Mais um pouquinho. Essas arredondadas, na verdade, elas são meio oval, né? Então, ó, aqui embaixo, puxadinho. Aqui em cima, pontinho. Não precisa mais que isso, tá? Pra ficar bem natural, parecido uma gotinha de água mesmo. Ó, puxo aqui embaixo. Aqui em cima, na parte mais escura, pontinho. Venho aqui, vou fazer a mesma coisa, puxadinho na parte de baixo, na parte mais escura, pontinho. O que tem de semelhante nessas gotinhas? A parte da sombra. E o lado onde eu coloco o brilho, gente, tem que estar sempre a mesma direção. Não dá para fazer gotinha, uma virada para lá, outra aqui para baixo, tá? Fica bacana fazer sempre na mesma direção. Nesse caso aqui, tá bom? Agora, folhas feitas. Aqui, ó, como o espaço é muito pouco e já tá bem preenchido a faixa aqui da toalha, não precisa, ó, fazer aquelas folhinhas de terceiro plano. Nessa daqui a gente não vai fazer, ok? Então agora a gente já vem, ó, pra pintura das rosas. Eu vou começar por essa rosa aqui, ó, por essa que tá por baixo. Eu quero fazer ela, gente, um tom de vermelho bem escuro. Então eu começo aqui, ó, fazendo a minha base com o púrpura. E junto já com esse púrpura, para deixar ele um pouquinho mais escuro, eu já entro com um pouquinho do vinho junto, tá? E do outro lado, na parte mais escura aqui da rosa, é vinho mesmo, tá? Então, ó, pincel, eu vou usar o número 6 da série 554 da Condor. E venho com vinho e o púrpura, vou preenchendo essa parte aqui, ó. Já vou trazendo a tinta até aqui, ó, bem em cima do desenho. Eu gosto, como eu já expliquei para vocês, fazendo as folhas, vou umedecendo o meu pincel no Aquarela Silk, ou pego a tinta com um pouquinho do Aquarela Silk, para ajudar, ó, como a trama da toalha é bem fechada, deixando a tinta um pouquinho mais fluida, mais mole, ela vai penetrar, ó, bem rápido, mais fácil, na trama aqui da toalha. Então, eu vou
pegando a tinta com um pouquinho do Aquarela Silk, tá? Bem pouquinho, gente, não pode exagerar também não. Venho aqui, ó, aqui, já venho contornando a parte, ó, da outra rosa, que pega aqui por cima, e venho trazendo. Ó, essa parte aqui já vai entrar com vinho puro, ó. Venho com um pouquinho mais, passo aqui, ó, por baixo, para já deixar como se fosse a sombra, e venho puxando um pouquinho aqui, já marcando o cálice. Um pouquinho mais do vinho, venho completando esse lado. Venho trazendo até aqui, ó. Nos desenhos, gente, no material de apoio, as rosas, eu vou fazer o desenho das pétalas para vocês, tá bom? Para facilitar. Como vocês estão vendo aqui no meu desenho, a minha técnica de fazer rosa, eu não faço a pétala desenhada aqui, tá? Eu gosto de fazer no pincel. Mas para vocês, para facilitar para vocês, eu vou deixar desenhada. Aqui, ó, no cálice, para já deixar com um pouquinho de volume, eu entro com púrpura puro. Aqui é sem mistura, tá? Só o púrpura. Preencho toda a parte do cálice aqui com púrpura. Venho com vinho, um pouquinho do berinjela. Venho aqui, ó. Eu quero desenhar o cálice aqui primeiro, tá? Ó. Então, eu começo ele aqui pela parte de baixo. Passo e vou espalhando mais um pouquinho do vinho e do berinjela. Limpo um lado do meu pincel. Aqui eu preciso espalhar a tinta tanto para um lado como para o outro. Venho aqui, ó, puxando. Observem, gente, que aqui, ó, fica ó, um círculo dentro aqui do desenho da rosa. Estão observando? É bem simples. É preciso entender bem certinho o que tá fazendo, porque daí fica fácil o trabalho, ó. Passei, agora eu venho aqui, ó, na boquinha da rosa com um pouquinho do vinho também, e vou espalhando, ó, aqui pra cima, em direção à pétala central. Venho com mais um pouquinho, espalho bem. Agora, eu preciso da profundidade aqui, ó. Tinta, ó, bem no cantinho do pincel, venho com um pouquinho do berinjela e vou puxando aqui, ó. Ó, e vou espalhando, ó. Mais um pouquinho, puxo e espalho. Parece muito escuro, né? É porque eu quero dar bastante profundidade nesse detalhe. Volto aqui, ó, com um pouquinho do púrpura e do berinjela. Venho aqui, ó, em cada pétala, desse lado mais escuro, ó, eu puxo um pouquinho, estão vendo? Vai aparecer, gente, como eu tô trabalhando com cores mais escuras, talvez no vídeo não vai aparecer para vocês, mas vocês fazendo vai dar para identificar bem certinho essa sombra. Venho do lado um pouquinho mais claro, né, que é o púrpura e o vinho, eu venho com o vinho puro, tá? E vou fazendo a sombra aqui da pétala, a mesma coisa. E puxo, ó, venho com mais um pouquinho. Eu preciso fazer isso aqui, ó, em todas as pétalas. Puxo e pronto. Dou umas pinceladinhas aqui, limpo o meu pincel. Agora, eu já venho para fazer as pétalas, fazer o corte dessas pétalas. Ó, para fazer o corte das pétalas, eu vou usar um pouquinho do púrpura e do vermelho vivo juntos. Antes de começar no corte, eu pego um pouquinho dessa misturinha, bem pouquinha tinta no pincel, venho aqui, ó, na parte do cálice e vou dar um pouquinho de volume nesse cálice, tá? Pego bem pouquinha, ó, tinta e vou jogando aqui, ó. Eu preciso fazer a junção com essa parte mais escura. E vou trazendo, ó. Faço a junção sem tirar essa parte mais escura. Um pouquinho mais. Posso jogar junto aqui, ó, um pouquinho do rosa chá. Bem pouquinho rosa chá. Jogo aqui, ó, só para aumentar o volume mesmo desse cálice. Estão vendo? Ó. E pronto. Deixo esse pincel, venho com o pincel número 6 e começo o corte aqui das pétalas. Eu vou começar por esse aqui, ó. Tinta de um lado só do meu pincel, venho puxando, ó. Trago até aqui, vou e volto, porque eu preciso fazer essa mistura, ó. A tinta, ó, tá? Pra esse lado aqui do pincel, tá? Coloco e venho puxando. Venho com um pouquinho mais de tinta no pincel. Aqui, ó, eu já viro o lado da tinta pro lado de baixo. Vou e volto várias vezes, até ir fazendo a junção, até eu conseguir espalhar essa tinta, estão vendo? Fica um espacinho aqui, ó. Venho com um pouquinho mais e agora eu vou fazer uma pétala inteira, ó, que pegue aqui todo.
Venho com mais um pouquinho e faço, ó, uma pétala inteira. Ó, sobrou um espacinho aqui, né? Venho com mais uma pincelada e passo aqui. Púrpura puro, venho aqui, ó, passo desse lado. Aqui, mais uma pétala. Essas pétalas, conforme vai vindo aqui, ó, pro miolo da rosa, elas vão ficando mais escuras, porque elas são menores e vai pegando um pouquinho de sombra. Então, eu venho fazendo, nesse caso aqui, ó, só com o púrpura. Dou mais uma pinceladinha, fechei a pétala. Venho com um pouquinho mais de tinta. Venho aqui, ó. Aqui, gente, eu já vou pegar, como é do lado mais escuro, eu vou usar mais a cor púrpura. Passo, vou e volto várias vezes, trago, ó, espalhando. Pego um pouquinho de tinta bem na ponta do meu pincel e aqui eu faço a viradinha, ó. Puxo, tirando o excesso, arrumo a beiradinha da pétala, venho com um pouquinho mais, passo novamente e trago até aqui, ó, afinando, ó. Ajeito e pronto. Venho com um pouquinho mais do púrpura. Aqui, gente, eu já quero puxar essa pétala aqui, ó, puxar ela até aqui, tá? Então, ó, faço a voltinha, ó, deixo a ponta bem fininha e aqui, ó, deito todo o filamento, o pelinho do pincel no tecido, ó. Vou e volto, venho com mais um pouquinho, vou e volto, vou trazendo até aqui, ó, a beiradinha quando a pétala começa a sair aqui de cima da outra, tá? E aqui, ó, eu puxo pra cima, sem deixar a ponta, ó, tá? É só um encontro aqui, ó, ajeito, vou e volto, venho com mais um pouquinho de tinta, trago até aqui e aqui eu puxo pra cima. Limpo a tinta e aqui, ó, eu vou unir, ó, essa voltinha aqui da pétala. Sem tirar, ó, essa parte mais escura aqui, ó, porque é isso que vai definir a pétala, tá? Venho com a sujeirinha a mais de tinta. Aqui eu vou usar um pouquinho do rosa chá, só pra dar uma clareada nessa volta que a pétala fez. Aqui, eu vou pegar um pincel um pouquinho maior, o número... Eu tava usando o número 6, vou usar o número 8, porque eu quero, ó, afinar essa voltinha dessa pétala aqui, ó, afinar aqui embaixo, ó, um pouquinho mais, ó, e trago até aqui. Ajeito aqui também e pronto. Continuo aqui, ó, desse lado, ó. Venho novamente com um pouquinho do púrpura e do vermelho vivo, vou e volto com o pincel, ó. Com o número 8 também vai dar super certo, porque aqui as pétalas são grandes, que o desenho dessa rosa é bem grandinho, né, pra preencher bem a faixa aqui da toalha. E aqui, ó, pelo lado de cima, ó, ajeito, tá vendo? Essa pétala aqui, que é essa segunda, que eu acabei de fazer aqui na parte de baixo, eu quero puxar ela pra cá também, pra rosa ficar bem bacana. Então, eu venho, ó, tinta de um lado só do pincel, ó. Pra ficar bem certinho, gente, ó, eu venho aqui, ó. Estão vendo esse cantinho aqui, ó? Quando uma pétala começa a passar por cima da outra, é daqui que eu vou começar a puxar pra cá, tá bom? Então, ó, eu venho aqui, ó. Posso dar uma arredondada, né, no pincel e puxo aqui, ó. Vem com um pouquinho do rosa chá junto, ó, puxo até aqui, e aqui eu vou virando o meu pincel pra fazer essa voltinha, ó, que a pétala faz. Como aqui eu tô trabalhando com cores escuras, depois eu vou, claro, precisar retocar, tá? Venho aqui e faço, ó, a puxadinha aqui de cima. Depois eu viro o pincel com o restinho de tinta que sobrou, ó, faço o encontro aqui, ó, faço a junção dessa pétala. Venho pra essa daqui, e essa aqui, eu vou trazer ela até aqui, ó, na profundidade aqui da rosa. Então, eu começo aqui e vou virando, ó, o pincel até aqui, ó, na profundidade, ó. Vou e volto, vem com um pouquinho do vermelho vivo, ó. Vou e volto, estão vendo? Deixo a ponta dela bem fininha. Vou puxando a tinta aqui, ó, até sumir, ó, até acabar a tinta do meu pincel, ó. E pronto. Vem com um pouquinho mais do vermelho vivo para essa daqui também, ó. Vem aqui, ó. Vou e volto e puxo um pouquinho aqui. Viro meu pincel para usar um pouquinho da tinta aqui, ó. Mais um pouquinho do púrpura com vermelho vivo. Venho aqui, ó. Fiz essa, eu preciso fazer essa daqui, ó. Eu quero trazer ela aqui também, ó. Dentro aqui da profundidade, estão vendo, ó? Então, o pincel de ladinho, começo a puxar daqui, ó. Venho puxando, ó, pra cá. E aqui eu começo a deitar todo o meu pincel no tecido. Vou espalhando com calma e vou puxando a tinta lá pra ponta da pétala, ó. Colocando todo o pincel, ó. Todo o pincel que eu digo é esse movimento aqui, ó. Aí, ó, todo o pincel fica com um pouquinho de tinta, fica sujo de tinta, porque eu coloco todo o filamento do pincel no tecido.
Venho com um pouquinho mais e vou completando a minha pétala. Um pouquinho mais de tinta para trazer esse vermelho até aqui na beiradinha, ó. Vou e volto. Volto aqui pro outro lado, pro lado aqui, ó, mais escuro. Essa pétala aqui, que é essa, eu quero tirar ela aqui, ó, da profundidade. Então, eu trago ela daqui, ó. Venho com um pouquinho mais do púrpura e puxo aqui, ó. Trago até aqui. Limpo o excesso de tinta do meu pincel e venho ajeitando aqui, ó. Essa daqui, gente, tá lá por baixo. Então, aqui, ó, vai aparecer o final da dobra dela aqui, ó. Então, eu já venho passando um pouquinho do púrpura aqui, ó. Ó. E aqui no começo, ó, eu preciso colocar ela aqui, ó. O começo dela, ó. Então, ela começa aqui, ó. Estão vendo? E vai lá por baixo da pétala dessa rosa aqui, que tá na frente. Eu volto com um pouquinho mais de tinta no meu pincel e venho aqui, ó, na boquinha da rosa, que ficou quase por último, né, ó. Passo, dou uma pincelada, fechando, mais uma aqui no meio, mais uma aqui, venho com um pouquinho mais, ó, aqui ficou faltando uma pétala. E finalizo aqui, ó. Observa aqui, ó, os espacinhos onde eu posso colocar pétalas, ó. Aqui eu posso colocar uma, né? Ó, tem espaço, então eu vou criando uma pétalazinha aqui, ó. Reforço essa, dou uma reforçadinha nessa daqui também. Conforme vai secando, eu já vou refazendo, ó, retocando. Ó, esse lado pega mais claridade, então eu já vou deixando, ó, as pétalas desse lado um pouquinho mais claras, tá? Ó, aqui também eu posso jogar um pouquinho, vem com um pouquinho do púrpura e já jogo aqui, ó, mais um pouquinho do púrpura e já vou retocando todas as pétalas. Aqui, ó, hoje aqui tá secando bem rápido, então já eu vou retocar todo o meu trabalho, tá? Venho com um pouquinho mais do púrpura e do vermelho vivo. Continuo com o mesmo pincel número 8, tinta de um lado só do pincel, ó, reforço um pouquinho mais essa pétalazinha. Aqui, ó, também posso colocar uma pétala, ó, pegando aqui. Vem com sujeirinha, só sujeirinha do vinho. Passo aqui, ó, só pra sombrear ela um pouquinho, ó. E pronto. Volto pro púrpura e um pouquinho do vermelho vivo. Ajeito essa daqui, ó. Que esse lado, gente, tem que ficar mais claro, tá? É o lado que entra claridade aqui no meu desenho, ó. Então, eu já vou ajeitando aqui, ó. Aqui também e aqui. Olha só, pessoal, aqui a câmera esquentou, então não pegou como foi feito essa pétala aqui, essa pétala central. Então, aqui eu vou explicar para vocês novamente, bem certinho, como que faz ela, tá? Do lado aqui mais claro, eu venho com um pouquinho, faz de conta que ela não tá aqui, tá, gente? Do lado aqui mais claro, eu venho com um pouquinho do púrpura, do vermelho vivo, mesmo pincel número 8 da série 421. Começo aqui, ó, começo com o pincel de ladinho, pra ponta dela ficar bem fina, tá? E venho puxando aqui, ó. É até bom, ó, porque daí eu já retoco ela, ó. E puxo desse lado, ó, na hora que eu vou puxando, eu vou virando o meu pincel pra ficar bem da largura. E coloco toda a cerda do pincel no tecido, estão vendo? Olha só como é que ele tá. Pra ficar bem larga, porque essa daqui ela se dobra e ela pega bem de frente. Desse lado mais escuro, venho, ó, do outro lado, começo também de ladinho com a ponta do pincel e venho puxando, ó, e faço a junção aqui, ó. Venho com um pouquinho mais do vermelho, do púrpura com vermelho vivo e vou fazendo a junção, ó. Aqui eu posso fazer algumas pontinhas nela e pronto. Ó, volto aqui para retocar, tá? Todas essas pétalas, foi isso que eu fiz. Mais um pouquinho do púrpura e do vermelho vivo. E vou jogando aqui, ó, sempre ajeitando as pontinhas, ó. Aqui também, nesse cantinho, vou jogar um pouquinho. Vem com mais um pouquinho tinta de um lado só do meu pincel. Venho aqui, ó, reforço também. Tiro o excesso de tinta, se tiver muita tinta no meu pincel, e vou ajeitando, ó. Agora, ó, que já tá seco, eu vou retocando todas essas pétalas, tá? Sempre com cuidado na pontinha dela aqui, ó, pra ficar bem fina, ó.
Vem com um pouquinho mais, reforço essa daqui também, ó. Aqui, o lado mais claro, vou usar o púrpura com um pouco do vermelho vivo. O lado mais escuro, vou usar só o púrpura pra retocar, tá bom? Ó, vem com um pouquinho mais. E vou retocando. Ó, tem uma sujeirinha de vermelho no meu pincel, tá? Mas eu posso retocar só com púrpura. E pronto. Ó, pra pontinha aqui dessas pétalas, eu venho com um pouquinho do púrpura e do vermelho e vou jogando aqui, ó. Ó, foi exatamente isso que eu fiz nessa rosa aqui, tá? Eu refiz a parte aqui, ó, que eu gravei e a câmera esquentou e não pegou a gravação. Aqui tem essa pétalazinha aqui, ó, vou retocando ela também, feita da mesma forma. Essa parte, ó, essa pincelada que eu dou aqui, eu vou fazer a mesma coisa aqui desse outro lado, ó, com um pouquinho do vermelho vivo. Trago até aqui e aqui também e pronto. E olha só como que fica a nossa rosa. Eu venho aqui, gente, com um pouquinho do berinjela e do vinho, bem pouquinha tinta no pincel número 2. Eu vou fazer uma gotinha, tá? Para vocês verem como que é feito. Limpo um lado do meu pincel, tinta bem na ponta do pincel, meia lua. Aqui eu vou fazer só uma e um pouquinho grande. Ó, meia lua por cima, puxando a tinta para baixo. Meia lua aqui por baixo, ó, puxando a tinta para baixo em direção à minha mão. Um pouquinho do vermelho vivo. Passo aqui, ó, como molhou, vai ficar um pouquinho mais claro. E puxo, ó, para cima. Aqui próximo, ainda vou fazer mais uma gotinha. Eu ia fazer só uma, mas eu vou fazer duas, uma grande e uma pequena. Ó, mesma forma, puxo a tinta para baixo. Pouquinho aqui, sujeirinha do vermelho vivo, puxo aqui, ó. Agora, só aqui que eu vou usar o branco, venho com branco, pincel 0, tinta bem na pontinha do meu pincel, pontinho de luz em cima, na gotinha menor, bem pouquinho, aqui por baixo contra a luz, ó. E pronto, tá feita a rosa escura. Eu já venho aqui, ó, pra segunda rosa. Ó, antes de fazer essa rosa, eu venho aqui pra fazer essa rosa virada. Essa rosa virada eu vou fazer da mesma cor dessa daqui, mas presta um pouquinho de atenção, gente, como que eu vou jogar as cores, tá? Eu venho, ó, pincel número 8 da série 423 da Condor. Começo aqui, ó, com o púrpura. Bastante atenção ao contornar essa folha, porque ela pega por cima da rosa. Então, ó, eu tenho que cuidar para não passar em cima, ó. Então, eu venho contornando aqui com todo cuidado, ó. Tinta para baixo, né? Volto aqui, ó. Pouquinho mais de púrpura. Aqui, gente, ó, eu não vou pintar a sépala dela não, tá? Eu vou pular, ó. E aqui, venho fazendo essa pétala aqui que tá lá por trás, ó. Essa parte aqui vai ficar um pouquinho mais escuro, então eu venho com a sujeirinha. Bem pouquinho vinho pra passar aqui, ó. Com esse vinho, eu venho subindo aqui, ó, do lado um pouquinho mais escuro. Venho com sujeirinha mais de tinta, ajeito aqui, venho subindo aqui, ó. Aqui nas últimas pétalas, gente, eu não sigo o risco, não. Ó, saí um pouquinho do risco e vou esfumando. Já venho com um pouquinho do púrpura e do vermelho vivo e vou preenchendo aqui, ó. Um pouquinho mais do púrpura e do vermelho vivo para preencher, ó, essa parte aqui, ó, do cálice. Um pouquinho mais de vermelho vivo, venho aqui, ó, faço a junção aqui no final. Aqui, deixa eu tirar essa bolinha, um pouquinho mais de púrpura do vermelho vivo, ó, na hora de fazer aqui, ó, a dobra, né, seguir aqui o desenho da rosa virada, eu puxo a tinta um pouquinho para fora do meu desenho, ó. Ajeito aqui, volto aqui com um pouquinho de púrpura, porque aqui eu preciso escurecer um pouquinho, ó, pra fazer a junção bem certinho, tá, ó. E vou escurecendo. Deixa esse pincel, vou pegar um pincel um pouquinho menor. Eu venho aqui com o pincel número 6 da série 421 da Condor. Venho aqui, ó, um pouquinho do vinho, ó, eu vou escurecer, pego junto com esse vinho um pouquinho do berinjela, bem pouquinho, tá? Porque eu vou escurecer aqui, ó, atrás da sépala, ó, e desenho ele aqui, ó. Aqui, gente, eu vou criar como se fosse uma sombra para essa sépala e espalho. Desse outro lado aqui,
Vou puxar aqui um pouquinho, ó, fazendo a sombra que a folha faz em cima da pétala da rosa. Volto aqui com um pouquinho do púrpura e do vinho e vou ajeitando aqui, ó, mais um pouquinho de púrpura e vinho. Contorno aqui por cima, a sépala também. Mais um pouquinho para continuar aqui, ó, e aqui eu ajeito, ó, faço o contorno da pétala novamente. Aqui eu preciso, ó, criar a sombra dessas dobrinhas, ó, um pouquinho do vinho e do púrpura, sujeirinha do berinjela, ó, só no cantinho aqui, ó, espalho bem, tá? Vem com mais um pouquinho do vinho do púrpura. E vou aqui, ó, criando a sombra dessas pétalas, ó, com cuidado, tá? Aqui também, vou criando várias, ó, e pronto. Gente, folha, fazer a dobrinha das pétalas é a coisa mais simples que tem, tá? Então, ó, vem com um pouquinho do vermelho vivo, pego esse vermelho vivo com sujeirinha, bem pouquinho rosa chá. Ó, com esse pincel mesmo, do lado aqui, ó, mais claro, eu venho, ó, tinta de um lado só do pincel e pego a tinta bem na pontinha do meu pincel. Eu vou criando, ó, as dobrinhas. Como que eu vou fazendo isso? De forma simples, ó, vou colocando a tinta, puxando. Aqui vou fazer mais uma, então eu venho com um pouquinho mais do rosa chá e do vermelho vivo. Esse lado mais claro, ó, a dobrinha vai ficar mais clara, né? E trazendo esse aqui. Sujeirinha de tinta que sobra no meu pincel. Eu venho, ó, dando um pouquinho mais de volume. Aqui, ó. Essa parte aqui, gente, ó, seria como se fosse o cálice ali da rosa. Então, para ter volume, ó, eu clareio aqui só um pouquinho. Estão vendo? Vem com um pouquinho mais do rosa chá com o vermelho vivo. Quem não quiser fazer essa misturinha, pode pegar aqui para fazer esse corte, né? Um pouquinho do flamingo também vai dar certo, tá? Ó, e venho puxando aqui, ó. Fazer uma pétala maior aqui. Vou retocando essa daqui, ó. Vem com mais um pouquinho. Ó, aqui tem mais uma que vem aqui, ó. E vou fazendo aqui, ó, várias, ó. Aqui, mais uma. Deixa eu pegar aqui um pincel com as cerdas um pouquinho maior para facilitar aqui o jeito de cortar. Eu venho com o número 8, ó. Fazendo com o pincel mais macio, a tinta, ó, fica mais por cima, né? Não esparrama tanto, ó. Venho aqui e faço o restinho aqui, ó. Mais um pouquinho. Vou dar mais umas pinceladinhas aqui, ó. E mais uma pétalazinha aqui. Do lado mais escuro, eu pego o pincel, sujo mesmo do vermelho vivo. Pego o vermelho vivo com um pouquinho do púrpura e vou puxando aqui, ó. E aqui, gente, ó, vai aparecer pouquinho, tá? Vem com um pouquinho do vermelho vivo, puxo aqui, aqui também eu faço mais uma dobrinha, ó. Aqui. Vem com um pouquinho mais do vermelho vivo. Vou jogando a tinta sempre aos poucos, tá? Ó, jogo um pouquinho aqui, espalho bem. Aqui, ó, também aqui por baixo, posso fazer uma dobrinha, ó, nessa pétala. E aqui posso clarear um pouquinho, ó. Vem com mais um pouquinho do rosa chá e do vermelho. Jogo aqui, ó. Tiro o excesso de tinta. Aqui também e aqui, ó. E pronto. A rosa virada já vai ficando dessa forma. Só aqui, ó, que eu venho com um pouquinho do rosa chá. Pra dar um volume aqui, um pouquinho mais, ó. Espalho. Pra deixar essa parte aqui um pouquinho mais clara. Venho aqui, ó, dou uma pinceladinha aqui, ó. Com o rosa chá, ó. Espalho a tinta, venho puxando bem, com a mão bem suave, tá? E pronto. Feita a rosa virada, eu já venho aqui, ó, pra essa rosa. Terminando aqui a rosa virada, venho aqui pra essa rosa. Eu quero fazer ela, gente, bem mais clara, usando outros tons, para vocês poderem ver as possibilidades, as combinações que dá pra gente fazer de rosas, né, num arranjo.
aqui, embora sendo pequeno, vai ficar muito bonito, a gente mesclar. Quem não quiser mesclar, claro, pode repetir as mesmas cores aqui, fica muito lindo também. Tá, começo aqui, ó, com o pink. E vai ficar, ó, bem parecido a cor da toalha. Ó, vem preenchendo. Tô usando aqui o pincel número 8, C523 da Castelo. Quem gosta de preencher com pincel pituá, fique à vontade, tá? Eu não gosto de preencher com pituá, não. Ó, umedeço meu pincel no Aquarela Silk, venho pincelando. Começo aqui nessa pétala de baixo, a última aqui, venho pincelando. Aqui, ó, já fazendo o desenho do cálice, eu puxo um pouquinho aqui já, ó. Tá, coloco no meu pratinho uma pincelada do pink, venho aqui com um rostinho de boneca. Quero fazer um tom de rosa mais claro, tá? Pra já deixar esse lado onde entra a claridade já um pouquinho mais claro. Ó, já venho aqui, começo aqui, ó, no cálice e vou preenchendo, ó. Faço a junção aqui, ó. E vou preenchendo, ó, com cuidado. Mais um pouquinho. Não passo dentro da boquinha da rosa, não, tá? Ó. Venho trazendo aqui, esse lado aqui, ó, do cálice fica um pouquinho mais escuro, então eu volto com um pouquinho do pink, ó. Venho aqui, pego um pouquinho do pink junto, ó. Começo a preencher aqui as pétalas, ó. Faço a junção. Mais um pouquinho. Aqui, gente, é só preenchimento mesmo, tá, ó. Mais um pouco. Mais um pouquinho. Pétala principal. E aqui, ó, já vai entrar com um pouquinho do pink junto, ó. Com essa misturinha, pegando um pouquinho mais do pink, tá? Pink novamente, passo aqui na beiradinha, na boquinha da rosa, espalho. Mais um pouquinho, passo na boquinha da rosa, espalho, ó. Venho puxando aqui, ó, o desenho do cálice novamente, para dar profundidade. Limpo o meu pincel, venho com um pouquinho do rosa escuro, passo aqui, ó. O rosa escuro aqui, ó, faz bem pouca diferença, tá? Mas é necessário passar ele, ó. Venho com um pouquinho mais, passo aqui, ó. Aqui eu entro com um pouquinho do vinho, ó. Espalho, puxando lá pra boquinha da rosa, ó. Junto com esse vinho, gente, eu vou pegar um pouquinho do púrpura. Mais um pouquinho do vinho, agora com púrpura, ó. Passo com o cantinho do pincel e dou uma espalhada, ó. Um pouquinho mais do púrpura e do vinho, e venho aqui, ó. Ó, primeiro eu vou desenhar, ó, com cuidado, o cálice, ó. Observem, como eu já expliquei na rosa anterior, que aqui dentro da rosa é criado um círculo. Para esse círculo, tem a boquinha aqui, ó. Então, vem com um pouquinho mais. Agora, o que eu preciso fazer? Criei o círculo, eu preciso espalhar essa tinta, tanto aqui, ó, para dentro do círculo, como aqui para fora, ó. Espalho para um lado e para o outro, estão vendo? Pego um pouquinho mais do púrpura, pego vinho, venho aqui, ó. Reforço aqui, gente, ó, um pouquinho mais na boquinha da rosa, ó, com essa mistura, venho aqui embaixo, ó. Meço aqui, ó, mais ou menos bem no meio do cálice, é onde eu preciso dar mais profundidade. Ajeito esse desenho e vou puxando tanto para um lado como para o outro. Venho com um pouquinho mais, sempre jogo aqui. E daqui, a partir daqui, eu vou trazendo a sujeirinha para as laterais, dando essa profundidade que vocês estão vendo, que fica tão lindo nas rosas. Vem com um pouquinho mais do púrpura e do vinho e vou escurecendo aqui, ó. Todas as pétalas precisam ter essa parte aqui escura, porque é dessa forma que eu vou dar volume, que dá aquela impressão que uma pétala vai saindo por trás de outra. Bom, aqui do lado mais claro, vou fazer a mesma coisa, só que aqui eu pego um pouquinho do rosa escuro com o vinho. Bem pouquinha tinta no pincel, vou dando essa profundidade, aqui posso dar umas pinceladinhas. Limpo o meu pincel, seco bem, vem com um pouquinho mais da misturinha de pink com o rostinho de boneca. Aqui no cálice, ó, do lado que é mais claro, eu vou deixar, ó, ele mais, vou dar um pouquinho mais de evidência para ele, para ter mais volume, tá? Ó, pego um pouquinho do rostinho de boneca, vou jogando aqui, ó,
espalhando, ó. Pra espalhar, viro o pincel depois de não ter mais tinta, com a sujeirinha eu vou trabalhando, ó. Dessa forma, e pronto. Ajeito aqui, ó, essa sombra e pronto. Vem com o pincel. Número... Pode ser o 6, pode ser o pincel número 8, da série 421, da Condor. E agora eu vou começar a fazer o corte dessa rosa. Para fazer o corte aqui dessa rosa, eu vou misturar novamente um pouquinho do rostinho de boneca com rosa chá. Mas pouquinho rostinho de boneca, tá? Pra ficar como se fosse, gente, um rosa chá mesmo, tá? Mas fica, a cor, essa mistura aqui fica um pouquinho diferente. Só põe uma pinceladinha do rostinho de boneca no pink pra dar esse tom, tá? Ó, essa cor eu vou usar do lado mais escuro. Junto com essa mistura, eu coloco um pouquinho do rosa. Aquela tinta que a gente usa pouco, aquele rosa que parece ser fluorescente, tá? Coloco uma pinceladinha dele para ele ficar mais vivo. Ó, pra essa mistura ficar mais viva. Puxo aqui e trago ó, essa pétala, que é a primeira, até aqui, ó. Venho com um pouquinho mais, vou começar aqui novamente da pétala central. Puxo aqui, ó. Venho com mais um pouquinho para esse lado também, vou e volto e termino, ó, aqui do ladinho, mais um pouquinho. Aqui, ó, eu vou fazer uma pétala inteira, ó. Vou e volto. Observem, ó, que fica um tom de rosa clarinho, mais o rosa, né, que é meio, parece ser meio fluorescente, mas não é, tá, gente? Deixa ela, ó, mais visível, mais forte. Venho aqui com uma pinceladinha, mais uma aqui, e aqui, vindo, ó, pra dentro, eu já vou usando, ó, um pouquinho mais do pink, pra ficar um pouquinho mais escuro. Limpo um lado do pincel, venho aqui, ó, com mais uma pincelada. Aqui vou fazendo mais uma. Venho com mais um pouquinho desse lado aqui também. Aqui, ó, com pinceladinhas, com pincel meio de lado, eu vou fechando, ó, com essa mistura, a boquinha da rosa. Vem com um pouquinho mais aqui, aqui, aqui também, ó. Eu gosto de fechar a boquinha da rosa aqui, ó, quase toda, ó. Dou uma pincelada aqui, desse lado também. Venho com um pouquinho mais do pink e do rosa, com um pouquinho do rostinho de boneca e vou puxando aqui, ó. Ó, já vou puxar aqui mais uma pétala. Pego a mistura um pouquinho mais clara pra fazer, ó, pra mostrar essa pétala um pouquinho mais, ó. Eu vou trabalhando com ela até, gente, toda a tinta penetrar no tecido, tá? Vem com um pouquinho mais da mistura. Essa segunda pétala aqui, ó, eu vou trazer ela aqui da profundidade, ó. Então, eu vou puxando aqui, ó. Vem com um pouquinho mais do pink e do rosa e vou puxando aqui, ó. Vem com um pouquinho mais. Essa pétala aqui, ó, essa terceira, ó, contar 1, 2, 3, a terceira. Eu quero puxar ela aqui, ó, tá? Então, o que que eu faço? Ó, aqui do meio, faço a voltinha e venho trazendo, ó, ela até aqui, ó. Faço a pontinha bem fininha e venho puxando, ó. Um pouquinho mais da mistura de rosa mais escuro. Aqui, gente, pra facilitar para vocês, pega o rosa chá, coloca um pouquinho do rosa junto com rosa chá, tá? Vai deixar ó, o rosa chá mais visível também, ó. Aqui eu vou deixar essa pétala com um quebradinho aqui na beirada, ó. E vou puxando até aqui, ó. Aqui no cantinho, vou voltar com um pouquinho do pink, ó, para poder ajudar na junção. Volto aqui com um pouquinho, bem pouquinho pink. Venho aqui, ó. Essa pétala aqui, ó, eu quero tirar ela aqui da profundidade, ó. Então, começo aqui, ó. Essa parte dela aqui vai ser mais estreita, ó. Então, eu puxo aqui, ó. E aqui eu vou deixar, venho ó, com um pouquinho do rosa, ó. Pra já ir ficando um pouquinho mais vivo. Deixa eu pôr um pouquinho do rosa aqui, ó. Ó, rosa puro. Estão vendo como que ele faz a tinta ficar mais visível, ó? E jogo aqui, ó. E pronto. Só venho ajeitando o finalzinho dela aqui, ó. Aqui no cantinho, gente, volto com um pouquinho do pink pra ajudar aqui na junção, ó. E pronto. Venho pra esse lado aqui, ó, pra essa pétala aqui de baixo, ó. Esse lado, um pouquinho do rosa, passo aqui, ó, e vou puxando, ó. Com cuidado. Mais um pouquinho, vou trazendo até aqui, ó. E vou puxando, ó. Desse lado que tá mais claro,
a minha misturinha de rosa, de pink, com um pouquinho do rostinho de boneca, eu vou deixar ela mais clara. Como que eu vou fazer isso? Pegando mais rostinho de boneca do que o pink, tá? Ficando mais claro. Eu vou mostrar pra vocês a mistura que eu fiz aqui no pratinho pra ficar bem fácil de vocês entenderem, ó. Essa mistura aqui, ó, mais clara, tem um pouquinho do pink e bem pouquinho rostinho de boneca, tá? Vocês colocam 2 pinceladas do pink e uma pincelada pequena do rostinho de boneca, é só pra clarear. Essa aqui, ó, que tá um pouquinho mais escura, como vocês podem ver, tem pink e o rosa. É esse rosa aqui, ó, aquele rosa que parece ser o fluorescente das tintas acrylex, tá bom? Essa mistura aqui tem bem pouquinho pink e tem mais rostinho de boneca. O que que eu fiz? Coloquei 2 pinceladas grandes de rostinho de boneca e uma pincelada pequena do pink, tá? Pra ficar dessa forma. E é com essa mistura mais clara que a gente vai trabalhar do lado mais claro aqui, ó. Então, venho aqui, comecei por essa pétala aqui, ó, de baixo e vou pincelando, ó. Venho trazendo ela até aqui assim, ó. Aqui ajeito e vou pincelando. Limpo meu pincel, porque aqui no cantinho eu preciso ajeitar essa parte mais escura. Venho com um pouquinho mais, ó, essa pétala, trago ela aqui e aqui, ó, vou tirar ela daqui, ó, da profundidade também. Volto, ó, espalhando. Na hora de espalhar aqui essa pétala, eu gosto, gente, de vir com o pincel meio de ladinho. Eu acho que funciona melhor, tá? Ó, vou trabalhando, coloco a tinta, se tiver muita tinta, eu tiro o excesso da tinta que tá no meu pincel, no paninho, pra conseguir, ó, dar esse efeito. Tem que fazer com que pareça que a pétala vire, ó, tá? Vem com um pouquinho mais, vou fazendo essa daqui, ó. Essa aqui, eu posso trazer, ó, ela aqui assim. Então, daqui, ó, do cantinho, eu começo a puxar ela aqui, ó. Venho puxando. Aqui eu posso jogar um pouquinho do rosa, ó, da misturinha mais rosada, né? E trago ela aqui, ó. E pra finalizar, ajeito o cantinho do pincel, deixo ela mais de ladinho, ó. Venho aqui, vou e volto, ó, até ajeitar. Venho com um pouquinho mais de tinta, aqui eu vou puxando aqui, ó. Aqui, gente, aqui por cima, ó, eu vou encontrando a pétala, estão vendo? Vem com um pouquinho mais de rosa e aqui também, ó. Um pouquinho da misturinha mais clara, passo aqui no comecinho dela para ajeitar a pétala. Puxo, ó, dessa forma que vocês estão vendo, para dar essa impressão de dobra. E aqui eu vou enlarguecer ainda um pouquinho mais e pronto. Ó, já venho para a próxima pétala. Mais um pouquinho da mistura. Tinta de um lado só do meu pincel. Continuo aqui, ó, com um pouquinho mais de rostinho de boneca. Deixa eu pegar aqui um pouquinho mais. Limpo um lado do meu pincel, venho aqui, ó. Essa pétala aqui, ó, quero trazer ela bem na profundidade. Ó, gente, parece que eu jogo muita tinta. Só que eu vou trabalhando, ó, e espalho bem essa tinta, tiro o excesso, tá? Então, ó, fica bem lisinho e a tinta, ó, penetra na trama do tecido, tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, ó. Passa a tinta, espalha bem pra ficar com bem certinho aqui, ó, tá? Ó. Vem com mais um pouquinho. Ó, essa segunda pétala aqui, como essa, ó, eu posso puxar ela um pouquinho pra cá. Então, aqui, ó, eu venho trazendo, ó. Posso pegar um pouquinho mais do rosa pra trazer ela aqui, ó. Aqui, coloco, posiciono meu pincel, estão vendo, ó? E vou fazendo a voltinha, ó. E vou levantando o pincel do tecido. Por quê? Pra ficar a ponta dela aqui, ó, bem fininha, ó. Do jeito que vocês estão vendo. Venho aqui, ó, vou ajeitando a tinta e vou puxando, ó, fazer o restante dela aqui, ó. Faço a junção da pétala, ó, vem com um pouquinho mais do rostinho de boneca, com pink, ó, e ajeito aqui, ó. E a pétala vai ficando, ó, dessa forma. Ó, aqui tem a primeira pétala, deixa eu voltar com o pincel menor. É, mesma numeração, só que os pelinhos dele é mais curto, tá? Pra mim, ó, ajeitar essa parte aqui que eu escureci. Na hora de passar a sombra, passei muita, tá? Então, agora eu volto ajeitando aqui, ó, sumindo aqui um pouquinho, ó. E aqui também, só pra ajeitar mesmo o comecinho da pétala aqui, ó. E pronto. Volto com o pincel número 8, venho aqui, ó, ajeitando essa primeira pétala aqui. Esse lado aqui também tem que ficar um pouquinho mais claro, né? Ó, esse lado entra a claridade aqui na minha rosa. Então, eu vou ajeitando, ó. Deixa um pouquinho mais rosado, essa primeira. Essa daqui também, ó. Puxa um pouquinho mais aqui.
A tinta aqui tá secando bem rápido, tá? Porque aqui tá muito quente. Então, ó, eu já volto aqui retocando. Aqui, ó. Vou jogando, fazendo esse movimento, ó. Aqui também. Como eu tô usando cor clara, então nem vai precisar dar muito, retocar muitas vezes não, tá? Ó, ajeito aqui, venho aqui, ó, com um pouquinho mais de tinta. Eu vou pegar com um pouquinho do Aquarela Silk, porque tá secando super rápido, tá? Venho com um pouquinho do rosa, venho desse lado, ó. Deixa eu pegar aqui um pouquinho mais do rosa, ajeitando aqui, ó, e vou retocando, ó. Mão suave, mas espalho toda a tinta, tá? Como eu falei, ó. Venho com um pouquinho mais. Mais um pouco. Ó, essa daqui também vou retocando. Mais um pouquinho. E pronto. Vem com mais um pouquinho, ó. Parece que o pincel tá cheio de tinta, mas eu só tô com tinta bem na pontinha do meu pincel, ó. E ajeito aqui, ó. Ó, eu já vou vendo onde dá pra ir colocando outras pétalas, ó. Aqui já cabe mais uma, tá vendo? Então, eu já venho colocando, ó. E vou trazendo até aqui embaixo. Aqui na parte, ó, que vai indo pro claro, eu já jogo um pouquinho do rostinho de boneca, ó. Mais um pouquinho. Pego esse rostinho de boneca bem na quina do pincel, tá? Pra ficar, ó, já fininho, ó, a ponta dessa pétala. E essa também, ó. E já jogo um pouquinho mais aqui, ó. Mais no meio. Essa daqui também eu posso jogar um pouquinho. E aqui, ó. Ó, feito isso, já venho aqui, ó. Já vou colocando, gente, as pétalas nas laterais. Eu coloquei uma pétala aqui pra ficar cheinho. Estão vendo que aqui tem um espacinho também? Então, aqui, ó, posso vir com mais uma pétala. Vou pegando aqui com um pouquinho mais do rosa, ó, porque tá no miolinho, né? Então, ó, vou criando mais uma pétala aqui. Ficou muito sumida, ó. Pra ela aparecer um pouquinho mais, já jogo um pouquinho do rostinho de boneca, trago ela até aqui, ó. Ó, a pontinha dessa daqui, já retoco, ó. Estão vendo? Já retoco aqui e aqui em cima também. Vem com um pouquinho mais, sempre pegando a tinta bem aos poucos, tá? Ó, aqui, dá pra vocês verem que eu posso criar uma pétala aqui, né? Eu vou começar ela bem devagar, pra vocês poderem ver. Primeiro eu faço o risco, ó, já vou criando, explicando bem passo a passo pra vocês conseguirem entender, tá? Faço um risco aqui. Aqui caberia até 2 pétalas, mas como eu já comecei a fazer só uma, vai ficar só com uma mesmo. Ó, depois eu venho deitando o pincel, estão vendo? Ó, deitando o filamento do pincel. Pego um pouquinho mais do rosa, porque aqui, ó, vai pra cor mais escura. Então, eu vou usar um pouquinho mais do rosa, ó, da mistura de rosa, um pouquinho mais escura, tá? E vou jogando aqui, ó, pro lado mais escuro, ó. Trago um pouquinho mais. Sempre finalizando na pontinha da pétala, sempre finalizando fina, tá? Sempre deixando as pontinhas bem finas. Ó, aqui vem com um pouquinho do rostinho de boneca, peguei a tinta pura no pincel e vou passando aqui, ó. Vou passando e fazendo a junção, tá? Ó, e pronto, ó. Mais um pouquinho de tinta no meu pincel. Estão vendo aqui, ó, que ainda sobra dá pra colocar uma pétalazinha pequena aqui, ó. Coloco o pincel e vou virando, ó, pra ficar fino de um lado e do outro. E aqui eu só vou ajeitando, gente, essas pétalas, ó. Essa aqui eu posso trazer ela um pouquinho mais aqui, então eu volto ajeitando. Essa daqui eu dou uma pinceladinha. Aqui também eu venho com um pouquinho mais do rostinho de boneca. Nessa daqui, ó, pra deixar ela um pouquinho mais clara. Essas pétalas aqui, ó, do lado mais claro, eu quero que elas fiquem bem claras, ó. Ajeito bem, vem com um pouquinho mais do rosa. Deixa eu pegar um pouquinho aqui, ó, do pink e do rosa, pra ajeitar essa pontinha aqui, ó. Eu quero que ela fique, ó, mais visível. E essa daqui também. Aqui eu vou jogar um pouquinho mais, ó. Vem com mais um pouquinho do pink e do rosa, bem pouquinha tinta no meu pincel. Faço uma misturinha aqui bem rápida. Vem com bem pouquinha tinta no meu pincel e venho aqui, ó. Dá uma pinceladinha, ó, do lado aqui mais escuro, ó. Desse lado. E venho aqui, ó. Aqui e aqui também, ó. Bem pouquinho. Desse lado que tá um pouquinho mais claro, vem com um pouquinho do rostinho de boneca e do pink. E vou pincelar aqui, ó. Ó.
Aqui eu vou ajeitar um pouquinho. Aqui vou jogar um pouquinho e aqui também. Aqui, ó. Só vou retocando, ó, onde eu ver que precisa, tá? Jogo um pouquinho mais aqui nessa beiradinha, de pegar aqui um pouquinho mais de rostinho de boneca, porque esse lado aqui é um pouquinho mais claro, ó. Como eu fico repetindo, gente, o processo, ó, parece difícil, mas observem que eu vou falando e vou retocando, vou refazendo só o que eu já tinha feito, tá? Porque senão parece que é complicado, mas não é, tá? É só fazer, ó, e retocar onde vocês mesmos vão perceber que precisa, ó, jogar um pouquinho de tinta, vocês vêm e vão jogando, ó, apenas isso. Ó, volto aqui com o pincel, pega aqui um pincelzinho pequeno, pincel número 6, pego o gostinho de boneca, com um pouquinho do Aquarela Silk, eu vou retocar aqui, ó, por dentro, ó, no cálice, tá, ó, bem pouquinho. É só pra deixar, ó, pra mostrar que essa parte aqui, ó, pega um pouquinho de claridade. Então, eu jogo aqui, ó, e vou esfumando, ó, sem tirar as partes, ó, mais escuras. Esse lado aqui fica mais escuro e aqui eu jogo só um pouquinho, só pra definir, ó, um pouquinho mais o cálice. E pronto, gente, tá feita mais uma rosa. Vamos colocar uma gotinha aqui pra ficar bem bonita essa rosa? Então, a gotinha, ó, feita com as cores, a gente começa com as cores mais escuras que eu usei pra rosa, que é o vinho. E um pouquinho, né, usei um pouquinho também do púrpura. Eu pego as duas cores juntas. Venho aqui, ó, vou fazer aqui nesse cálice, ó, ela escorrendo aqui, ó, saindo lá da profundidade e vindo aqui, ó. Então, faço, ó, a parte da sombra primeiro. E aqui do ladinho, ó, fazer aqui uma gotinha. Puxo pra baixo, venho com a sombra, puxo pra baixo também, direção da minha mão sempre. E aqui, vou fazer uma gotinha também, ó, sombra pro lado de dentro, fiz bem grande, né, ó, deixa eu tirar aqui um pouquinho da sombra e aumentar aqui, ó. Essa aqui ficou um pouquinho grande. Ó, veio com um pouquinho do púrpura, puxo aqui por baixo, ó, e puxo a sombra pra baixo. Pego um pouquinho da misturinha de rostinho de boneca, com um pouquinho do pink, puxo aqui, ó, aqui e aqui também. Ó, limpo o pincel, volto esfumando. Só agora eu venho com branco, pincel 0. A tinta, gente, sempre, sempre bem na pontinha do pincel. Ó, nas gotinhas redondas, pontinho de luz, na parte mais escura. Limpo um lado do pincel, venho aqui por baixo, coloco a contraluz, ó. Eu amo fazer gotinha em rosa. Ó, nas gotinhas escorrendo, puxadinho, dou um pinguinho, mais um, e aqui, ó, mais um puxadinho. Aqui por baixo, contraluz e pronto, tá feita mais uma rosa. Não é necessário mais do que isso, tá? Conforme vai secando, se vocês, como eu falei, perceberem que precisa retocar em algum lugar, volta com a tinta, retoca. Aqui eu só vou jogar um pouquinho do rostinho de boneca com pink, para deixar essa pétalazinha aqui, ó, um pouquinho mais visível, e essa daqui também. Esse começo aqui e aqui, ó. Faltou um pouquinho de tinta. Eu gosto de fazer os detalhes para ficar bem feito e pronto. Volto com os tons de verde para fazer aqui, ó, a sépala dessa rosa. Volto com os tons de verde, pincel número 6 da série 421, vem aqui, ó, um pouquinho do verde oliva e do verde pântano. Faço uma misturinha rápida dos dois, pegando um pouquinho de cada. Vem aqui, ó. Limpo meu pincel, verde grama, completo aqui, ó. Vem com um pouquinho do verde pistache e do verde glacial, para completar aqui, ó. Um pouquinho do verde pistache, tinta de um lado só do meu pincel, já puxo aqui, ó. Vou pegar aqui, gente, um pincel menor, o número 4. Um pouquinho do verde oliva, do verde pântano, para me fazer a sépala, ó. Puxo aqui, ó. Mais uma. E aqui, uma que vai lá, para trás
da folha, né? Venho com um pouquinho do verde glacial e do verde pistache, bem pouquinha tinta no meu pincel e a tinta bem na pontinha do pincel. Puxo aqui, ó. Ó. E pronto. Vem com um pouquinho mais de verde oliva e verde pântano, ó. Vou puxar o talinho da rosa aqui, ó. E o talinho dessas rosas vão pegar bem aqui em cima dessa rosa virada. Como se ela tivesse meio que por trás do talinho, tá? Ó. Aqui vem com mais um. Deixa eu puxar aqui um pouquinho mais. Ó. Esse aqui, ó, vem aqui. Aqui eu vou pôr um talinho lá por trás. Por trás não, vou passar aqui na frente também, ó. Comecei aqui Vem com ele aqui, ó. E esse puxo aqui, ó. Verde pistache, com um pouquinho do verde glacial. Ó, o lado que tem a claridade, eu vou colocar essa partezinha aqui, ó. Desse lado, ó. Essa claridade. Passa um pouquinho, ó. E já vem espalhando, tá? Ó. Volto aqui pra espalhar. Vem com um pouquinho mais aqui, ó. Vem com um pouquinho mais do verde pistache. Vou criar aqui, ó, umas pontinhas, como se fosse o espinho desse talinho, né? E aqui, ó. Aqui, ó, aqui por cima, puxo um talinho aqui, ó, como se fosse... Dá sair um galinho lá pra cima, tá, ó. Vem com ele aqui, ó. Volto com um pouquinho do verde pistache. Já passo, ó, claridade. Um pouquinho mais. E venho aqui, ó. Ó, eu preciso ligar essas folhas nos talinhos, ó. Então, aqui, ó, vou puxar, tá? Os talinhos. E aqui no cantinho, gente, eu vou fazer um botãozinho. Ó, fazer um galinho aqui. Vem com um pouquinho do verde pistache. Já vou fazer, ó, a claridade dele desse lado, ó. Puxei. Vem com um pouquinho... Deixa eu pegar um pincel maior. O número 6. Vem com um pouquinho do verde oliva e o verde pântano. Ó, puxei um talinho, abro um pouquinho, estão vendo? Bem pouquinho. Como se fosse uma meia bolinha. Eu gosto de fazer o botão com a tinta mais molinha. Ó, passo e vou subindo. Coloco o pincel no tecido e vou subindo, tá? Aqui é a sépala central, né? Então, eu puxo aqui, ó. Ó, vou puxar pra cá. E ajeito essas daqui. Vem com um pouquinho de tinta aqui. Puxa aqui, ó, claridade, ó. Venho com um pouquinho mais. Vou jogando, gente, sempre aos poucos a tinta aqui, ó. Sempre deixando ela de um lado só do pincel. Vai facilitar pra mim, vai ficar mais fácil. Aqui por baixo dou uma escurecida, ó. Vem com um pouquinho de tinta. Aqui eu vou clarear um pouquinho, ó. Aqui também dou uma clareada e aqui, ó. Volto novamente com um pouquinho do verde oliva e do verde pântano. Escureço aqui. Pego um pincel menor, porque agora eu preciso fazer a rosa aqui dentro, tá? É como se a rosa fosse fazer o botão, né? A rosa começando, se formando lá dentro do botão. E eu quero fazer ela bem escura. Então, eu venho com púrpura e vou preencher aqui, ó. Mais um pouquinho, ó, do púrpura. Venho completando essa parte aqui, ó. Esse cantinho aqui que ficou faltando, próximo do verde, eu venho com um pouquinho do vinho, bem pouquinho, completo aqui, ó. E pronto. Limpo o pincel, esse pincel mesmo, venho aqui, ó, com um pouquinho, limpo bem, venho com um pouquinho do verde pistache, ó, dou uma clareada aqui, mais, ó. Aqui também, que é o lado que pega mais claridade, né? E aqui, ó, um pouquinho mais, ó, puxo aqui a sépala, ó,
e puxo um aqui lá por trás. Faço a beiradinha dele aqui, ó. Um pouquinho do verde glacial, aqui e aqui. E pronto, tá feito a parte do botão. Olha só, gente, agora eu vou retirar aqui a fita, vou retirar aqui para vocês verem na aula mesmo. Ó, e o trabalho concluído fica dessa maneira. Esse trabalho, gente, faz parte da nossa apostila, tá? De toalhas de lavabo, uma opção para presentear aí no Dia das Mães. Para quem quiser ter acesso ao risco, ao guia de cores, basta entrar em contato no link que eu vou deixar aqui abaixo na descrição da aula, tá? Para ter acesso ao material de apoio, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Um grande abraço e até a próxima!